A palavra de Deus, nas leituras de hoje, nos convida a rezar por esses nossos irmãos, para que contemplem o Filho do Homem de pé à direita de Deus, como Estevão. Essa visão é uma promessa de Jesus aos discípulos. Eu vou preparar um lugar para vocês, e onde eu estiver, quero que estejam também aqueles que me amam e observam minhas palavras. Conforme a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Estevão, definido como homem cheio de Espírito Santo e de fé, ao ser escolhido e apresentado aos apóstolos para a imposição das mãos, nos dá hoje testemunho da sua coragem ao enfrentar os anciãos e doutores da lei, homens de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resististes ao Espírito Santo e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. Estevão nos dá hoje testemunho de sua vivência e comunhão trinitária profunda. Diz a leitura: Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Desta união profunda, mesmo quando os adversários enfurecidos, rangendo os dentes, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, começam a apedrejá-lo, nasce a entrega confiante de sua existência a Deus. Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Ainda, Estevão, o protomártir, nos dá testemunho da grandeza do perdão. Como verdadeiro discípulo do Mestre, que ao ser pregado na cruz, perdoou os seus algozes. Como Jesus, ele repete: Senhor, não nos condenes por este pecado. Estas atitudes de coragem, de profunda união com Deus, de entrega, de perdão, nós também vislumbramos nesses nossos irmãos, cuja Páscoa definitiva hoje comemoramos. Como Estevão, foram homens de coragem, de comunhão com Deus, de perdão, de generosidade, cuja vida foi dedicada àquela porção do povo de Deus que lhe foi confiada pela Igreja. No Evangelho, Jesus, no discurso sobre o verdadeiro pão do céu, nos diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. A vida em plenitude, sem fome e sem sede, somente é experimentada na comunhão eterna com Deus. Nossos irmãos bispos desempenharam o seu ofício pastoral com fidelidade, porque em sua caminhada terrestre foram saciados por Jesus, o pão da vida. Ao reverenciarmos a memória desses nossos irmãos bispos falecidos, convido a todos, especialmente os sucessores, os seus diocesanos, a verem naquela face de sua vida que falou humana, espiritual e pastoralmente a CNBB, ao regional, à comunidade diocesana e à própria sociedade. Permita-me referir-me em particular
a dois desses nossos irmãos falecidos, Dom Clemente Isnard e Dom José Freire. A história da CNBB contém um capítulo especial ao registrar a participação de Dom Clemente Isnard por sua dedicação dedicado ao serviço à conferência como vice-presidente e no Brasil inteiro como animador da reforma litúrgica. O outro, Dom José Freire, foi o bispo da diocese que eu, como sucessor dele na diocese de Santa Luzia de Mossoró, no Rio Grande do Norte, lembro quando em janeiro de 77, há mais de 35 anos, chegando da Itália para trabalhar como padre fidei donum, ele me acolheu com carinho, orientou os meus primeiros passos aqui no Brasil, facilitou minha inserção no contexto nordestino para servir aquele povo de Deus que vive no Nordeste. Ainda ressoa nos meus ouvidos o seu convite a não ter pressa, a ter os pés no chão, a não me iludir de poder anular as diferenças. Repetia-me: um pedaço de pau pode ficar muito tempo nas águas do rio, mas nunca vira jacaré. Dom José foi um homem de bem, probo, justo, leal, como esses irmãos de quem hoje fazemos memória em nossa oração. Em sua missão evangelizadora e catequética, foi um grande pastor, guiou bem o seu rebanho, numa fase que não foi muito simples para a vida da Igreja Católica e da sociedade brasileira. O episcopado de Dom José, como de muitos dos nossos irmãos que lembramos, coincidiu com uma das fases de maior mutação na Igreja no século passado. Com o Vaticano II, a Igreja abriu mais as portas para o mundo. Os Papas João XXIII e Paulo VI publicaram encíclicas enérgicas e os bispos da América Latina em Medellín e Puebla expressaram a necessidade de uma efetiva proximidade da Igreja com a realidade do povo, fazendo a opção preferencial pelos pobres, visando a diminuição das desigualdades sociais e lutando pela inclusão social. É oportuno lembrar que no Brasil, no início do episcopato de Dom José e de outros bispos que lembramos, dominava o regime militar, com a subtração de garantias individuais, o controle absoluto sobre tudo, inclusive sobre a imprensa, cassações políticas, o fechamento do Congresso Nacional e de muitas pautas democráticas. A Igreja, em razão de posições firmes diante desse estado de coisas, foi perseguida em muitos de seus membros. Dom José, como muitos outros, foi um bispo de uma linha enérgica, profética, voz de quem não tinha nem voz, nem vez. Hoje reconhecemos a herança espiritual, a fraternidade episcopal, a importância pastoral desses nossos irmãos falecidos e devemos zelar para nunca esquecermos a memória dele e nunca perdermos seu valioso legado humano e ministerial. Com efeito, fazer memória deles é reconhecer quanto o convívio com eles mudou mesmo
a nossa vida. Fazer memória deles ajuda-nos a não perder de vista as coisas do alto, contemplando-os enquanto estamos mergulhados nos muitos afazeres do dia a dia aqui na terra e tentando unir mais fortemente a terra ao céu. Fazer memória deles é confirmar que a Igreja está construída sobre o fundamento da fé apostólica, que está sempre presente na Igreja Católica, porque pela sucessão os apóstolos estão presentes em nós, bispos, pela graça de Deus, não obstante nossa pobreza humana. Somos gratos a Deus, que nos quis chamar para estar na sucessão apostólica e contribuir para a edificação do corpo de Cristo, confortados, animados, sustentados pela intercessão espiritual dos nossos irmãos bispos falecidos. Que o Senhor, pela materna intercessão de Maria, Mãe Aparecida e Rainha dos Apóstolos, que o Senhor tenha acolhido em sua casa cada um desses irmãos que, como o salmista em oração, sempre pediu, como nós hoje pedimos: mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-nos pela vossa compaixão. Amém.